Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Bom, já pararam para pensar, e se a Europa tivesse um único exército? Pensa bem, um continente riquíssimo, com mais gente que os Estados Unidos, mas sem essa fraqueza geopolítica toda que a gente vê hoje. Por que isso não é uma realidade? Para a gente entender, a gente vai ter que olhar para um fantasma do passado que, olha, ainda assombra o continente. Esse é o grande paradoxo europeu, né? Como é que pode um dos blocos mais ricos do mundo parecer tão vulnerável no cenário global? A resposta, olha, não está no presente. Ela está numa decisão crucial que foi tomada mais de 70 anos atrás. E aqui a gente vê esse contraste de um jeito bem claro. De um lado, um poder econômico unificado, uma potência comercial de verdade. Do outro, uma verdadeira coxa de retalhos militar. São tipo 27 exércitos em miniatura, sabe? Com comandos todos fragmentados e, no fim das contas, uma dependência gigante da proteção dos Estados Unidos. Para a gente desvendar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro a gente fala sobre esse paradoxo do poder. Depois vamos ver um exército que se perdeu no tempo. Em seguida, a gente mergulha no tal fantasma do império e nas cicatrizes do colonialismo. E para fechar, a gente analisa a grande inversão geopolítica que a Europa está enfrentando hoje. Ok, vamos começar com algo que talvez surpreenda muita gente. Essa ideia de uma Europa unida militarmente não é nada nova. Na verdade, foi uma das primeiras propostas para o continente logo depois da Segunda Guerra. Uma solução que, olha, quase saiu do papel. Pois é, antes mesmo de pensar em mercado comum, os líderes europeus já cogitavam fundir seus exércitos. A lógica era simples. A paz, principalmente entre França e Alemanha, só estaria garantida se eles controlassem juntos a força militar. A ideia era criar um superestado europeu com poder militar de verdade. E isso quase aconteceu, viu? Em 1952, o tratado foi assinado. França, Alemanha, Holanda, todo mundo concordou em criar um comando único. Mas, só 2 anos depois, em 1954, o castelo de cartas desmoronou. O parlamento francês votou contra e o sonho do exército europeu foi para a gaveta. Mas por quê? E a resposta para esse fracasso está num fator que até hoje define o continente: o legado dos seus impérios coloniais. Foi por causa disso que a Europa perdeu a chance de virar uma superpotência militar. Então, o ponto central é esse. Qual foi o verdadeiro motivo para a França ter dito não? Claro, existia um desconforto em entregar a soberania militar para uma força que teria alemães tão pouco tempo depois da guerra. Mas o medo principal, esse era outro, bem mais profundo. E essa citação aqui, ela basicamente mata a charada. A França naquela época estava metida até o pescoço em guerras coloniais sangrentas, tipo na Argélia e na Indochina. A pergunta era, um soldado belga ia topar reprimir um dissidente argelino? Um holandês ia atirar em rebeldes vietnamitas? A resposta mais provável era um sonoro não. Então, foi esse medo, o medo de que um exército europeu não fosse lutar para manter o Império Francês, que fez a França recuar. As consequências dessa única decisão ecoam até hoje. Ao abandonar a ideia de um exército único, a Europa focou na economia. E com isso criou uma divisão estrutural. De um lado, uma prosperidade econômica que eles mesmos gerenciam, do outro, uma segurança militar que foi, terceirizada para a OTAN e, na prática, para os Estados Unidos. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora, vamos avançar um pouco e ver como esse fantasma imperial não ficou lá no passado, não. As cicatrizes deles são bem visíveis e continuam dividindo e enfraquecendo a Europa hoje, em maneiras bem concretas. Uma consequência direta do colonialismo são essas ilusões de grandeza. A gente vê países agindo como se fossem potências globais, quando na verdade são potências regionais. O Brexit, por exemplo, foi vendido em parte com essa ideia de voltar a uma Commonwealth gloriosa. A França tenta projetar poder lá no Indo-Pacífico e até a Dinamarca tem um peso desproporcional por causa de territórios como a Groenlândia. Esse passado imperial também causa um racha dentro dos próprios países. Para a esquerda, a era colonial é motivo de vergonha, como quando Macron chamou de crime contra a humanidade. Já para a direita, muitas vezes é vista como um legado positivo de desenvolvimento. E essas duas visões opostas, claro, acabam alimentando a polarização política, especialmente nos debates super quentes sobre imigração. E a divisão não para por aí. Ela também acontece entre as nações europeias. Os países da Europa Ocidental, como a França, às vezes agem como se ainda tivessem suas esferas de influência na África.
Só que, para os países da Europa Oriental, tipo Polônia ou Estônia, essa conversa soa perigosamente parecida com a da Rússia falando da Ucrânia. Qualquer menção a esferas de influência traz de volta memórias terríveis da dominação soviética, e isso cria uma desconfiança gigantesca. E tudo isso nos leva ao nosso ponto final, uma inversão irônica, e até perigosa, na posição da Europa no mundo. Sabe, uma lição dos tempos imperiais que os europeus deveriam lembrar é o quão fácil é se tornar a presa de uma força mais poderosa. Por centenas de anos, a Europa foi o caçador. Saiu pelo mundo e moldou tudo à sua imagem. Hoje, com a volta dessa geopolítica de grandes potências, a sensação é que a Europa virou a caça, que agora são as forças externas que ameaçam moldar o futuro dela. O termo técnico para isso é dependência estratégica, ou seja, ser muito poderoso economicamente, mas politicamente vulnerável. É essa incapacidade de superar os fantasmas do passado que explica por que o continente ainda pena para agir como um ator geopolítico completo, justamente agora, quando mais precisa. Então a questão que fica no ar é essa aqui. A Europa passou de colonizadora a colonizada? Se a era dos impérios voltou de verdade, será que, dessa vez, a Europa pode acabar sendo, de alguma forma, colonizada por interesses de fora? Uma pergunta bem provocadora que define o maior desafio do continente para as próximas décadas. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!